Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmo. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar do humano. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, num nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos pôr nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadãos. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro vídeo de educação e valores e ao final dessa série, nós fizemos o primeiro vídeo, explicamos sobre a questão da educação e valores, mostramos os luminares, mostramos a pedagogia divina. No segundo vídeo nós falamos um pouco sobre a educação nesse mundo em que vivemos, ou o mundo de sobreviventes, e começamos a falar um pouco de humanos na exemplificação que a Grace deu da efetividade de Pestalozzi colocada em prática. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fechar a nossa série, e a nossa série fecha com a educação dos humanos, em dois aspectos. No primeiro aspecto, a educação de humanos, quando o ser ainda é infantil, é jovem, necessita de um mestre, necessita de um apoio muito grande. Mas vamos focar muito na autoeducação, é quando o ser deve conscientemente procurar a sua própria educação, seu próprio processo de evolução. E aí nós vamos contar o mito da mitologia grega, de Teseu e o Minotauro. Mas se vocês lembram, olhando aí na tela rapidamente, vocês vão ver aí que na educação de um sobrevivente, a geratriz que nós mostramos no desenho, é a geratriz de quem? De cada ser. De cada ser, E aí você tem todo o envolvimento da sociedade, do grupo dominante que define a educação, e assim continua sucessivamente. E agora, voltando aqui, eu queria contar uma historinha que a maioria das pessoas devem conhecer. Quem não conhece vai conhecer agora, e quem já conhece, para a gente linkar uma coisa com a outra. É a história do escorpião e do sapo. Então conta-se o seguinte, que o escorpião, ele queria atravessar um rio. E ele não tinha como, porque ele morreria afogado, ele não sabia nadar, e ele estava procurando uma ajuda e encontrou o sapo. E disse para o sapo: sapo, você pode atravessar o rio, já que você nada, e eu vou nas suas costas, e aí eu consigo atravessar o rio. E o sapo disse: de maneira nenhuma, se você vier nas minhas costas, você vai me picar e eu vou morrer, e morrem os dois. E o escorpião disse para ele: mas que idiotice, claro que não, como é que eu vou te picar? Se você morrer, eu morro também, eu nunca faria isso. E o sapo olhou a lógica do escorpião e falou: é verdade, é uma boa lógica. E colocou o escorpião nas costas e foi nadando. Quando chega lá no meio do rio, o escorpião não resistiu e picou o sapo. E o sapo, quase morrendo, olhou para o escorpião e falou: agora, olha, nós vamos morrer, eu e você. Por que você fez isso? E o escorpião disse para ele: porque não tem jeito, é a minha natureza. A minha natureza é picar. E aí morrem os dois. O que essa história tem a ver conosco, com os sobreviventes quase humanos? Tem a ver com isso que nós vamos mostrar agora aí, na tela. Dá uma olhadinha. Estão vendo aí na tela, novamente, aquele desenho que nós tínhamos mostrado sobre como é a geratriz num processo educacional de sobreviventes quase humanos. Agora nós incluímos uma outra coisa aí, onde a gente diz: onde está o veneno? No sentido de que o veneno? No sentido que nós estamos envenenados pelo processo educacional em geral. Ele está envenenando nossos filhos, que depois envenenam nossos netos, os nossos bisnetos, e assim sucessivamente, assim décadas. Muitas décadas já está acontecendo isso, século. E isso parece não ter fim. Por quê? Porque a geratriz é envenenada.
onde está o veneno? Quando você olha no desenho, você fala, o veneno está no grupo dominante. É esse grupo que fica fazendo lobby, esse grupo que monta um processo educacional, é esse grupo que faz todo tipo de artimanhas para o povo menos favorecido ter uma educação desse tipo. Será que o veneno está aí? Será que o veneno está no sistema educacional que está mal redigido ou está com falta de poder político e financeiro para fazer uma boa educação, uma boa escola, um bom salário para o professor? Tudo isso que a gente sabe que precisa, será que o veneno está aí? Será que o veneno está nos valores? Não, gente, o veneno sabe onde está? Está na sociedade. O veneno está na geratriz. E quem é a geratriz? A geratriz somos nós. Nós, pessoas individuais, temos todos esses quesitos que aparecem aí. Interesse pessoal, egoísmo, racismo, violência, exclusão, separatividade. Tudo isso faz parte de nós. Nós somos assim, com raríssimas exceções. Então, se nós estamos doentes, aí está o veneno. Ou seja, nós estamos picando a nós mesmos, né? Essa geratriz é como se fosse o escorpião que sai picando e se suicida, não é? E o nosso processo educacional é fruto disso tudo. A gente culpa o governo, a gente culpa a classe dominante, a gente culpa os professores, a gente culpa a escola. Por que a gente faz isso? A gente não tem a coragem, né, de olhar o processo com racionalidade, porque isso não é comum. Olhar os processos com racionalidade, com senso crítico, não é uma coisa normal no mundo de sobrevivente. Não é assim que se faz no mundo sobrevivente. O mundo sobrevivente é um mundo de violência, interesse pessoal, de egoísmo, a culpa é do outro, eu primeiro. Lembra da geratriz? Então, como é que nós vamos fazer uma análise crítica? Não vamos. E mesmo que faça, vão ser poucas pessoas com essa capacidade. Talvez os luminares, aquelas estrelas, faziam isso. E foram muito sacrificados. Ainda são até hoje. Pessoas sem a mínima condição de compreensão de um processo educacional criticam, por exemplo, no Brasil, criticam muito Paulo Freire. Que competência tem essas pessoas? A emoção? Estão dentro da geratriz com tudo isso que tem aqui? Então a gente precisa compreender realmente o que é esse mundo e como é que nós nos comportamos e como é que nós fabricamos tudo isso que nós estamos vivendo, e é o veneno que volta contra nós. Nós temos o veneno, ele circula no processo político, no processo educacional, e ele volta contra nós mesmos. A cura é interna, a cura é de cada um. Cada um tem que se curar. Nós temos um vídeo sobre cura, lá nos vídeos de doenças e saúde, são 4 vídeos de doença e saúde, tem um capítulo que é o último, que é a cura, eu recomendo. Eu recomendo também que a gente olhe outros vídeos do canal Sobreviventes, porque lá a gente fala muito sobre essa questão, né? Essa questão do ordem e desordem no mundo, né? Ordem e desordem no mundo é uma coisa interna de cada um. Se eu estou em desordem, eu gero um mundo em desordem, um mundo de caos. Vamos procurar lá nos vídeos do bem e mal, da justiça, né? Nós vamos encontrar isso lá. O vídeo do medo vai estar falando disso também. Então é preciso a gente compreender a vida. E compreender a vida passa primeiro por conhecimento, para aprender, para buscar. Se nós ficarmos acomodados na nossa vida, ouvindo futilidades, vivendo futilidades, nós não saímos do caminho. Nós vamos continuar com essa geratriz nesse mundo de sobreviventes. Mas vamos um pouco em frente, porque agora nós vamos entrar no mundo de humanos, né? O mundo de humanos é tudo de bom, né? O mundo de humanos é o mundo para onde nós vamos, com certeza. Talvez não todos, mas uma grande maioria, com certeza vai para esse mundo de humanos, né? Ou vai viver nesse mundo de humanos. Porque é importante estar equilibrado, é importante estar concordante com as coisas que tem no mundo de humanos. Vamos ver então a figura, aquela figura que nós vimos agora sobre o mundo de sobreviventes. Vamos dar uma olhadinha agora nessa mesma figura, mas de humanos. Vamos lá. Percebe no mundo de humanos a diferença? A mesma coisa. Os valores, a visão de um mundo que era pelo grupo dominante, aqui também é grupo dominante, mas são líderes humanos. É diferente. Se a gente lembra da polis de Platão, ele falava na divisão, né?
na divisão de tarefas, e ele falava que quem deveria governar, né? Quem deveria governar são aqueles líderes que tinham a capacidade, a sabedoria, os filósofos, né? Para vocês terem uma ideia, na República, quando você olha os modelos políticos, a democracia não é o pior, mas é um dos piores que tem, né? É um dos piores. Por quê? Porque rapidamente pensa o seguinte: você está numa sala onde tem 5 pessoas, né? 5 pessoas, e você fala, olha, nós queremos alguém para mexer numa determinada atividade. Como é que você faz? Você escolhe aquele que tem mais capacidade, óbvio. Quem conhece? Eu conheço, então você vai fazer. Você não faz um processo democrático. Vamos votar quem vai fazer. Porque você pode correr o risco de quem vai fazer não tem capacidade. Rapidamente dá para entender o que é a democracia. É o menos pior que nós temos. E talvez a gente não consiga prescindir da democracia ainda. Mas um dia nós vamos entender que ela também não nos atenderá. No mundo de humanos não tem democracia. É outro sistema. É o sistema de líderes humanos. Então o que acontece? Os líderes humanos são formados de quê? Da geratriz. E o que é que tem na geratriz? Não é mais o ter, é o ser. A preocupação do mundo é com o ser. O ter é secundário. O ter é aquela palavra de Jesus: olhai primeiro as coisas de Deus, que as outras coisas virão por acréscimo. E não é necessário mais do que isso. E isso o humano aprende, isso o humano vai compreender. Então o ser é o foco. O interesse é coletivo, não existe o eu primeiro, existe o eu. Existe o seu interesse ainda, mas o interesse maior é o coletivo. A fraternidade, não só a palavra fraternidade, a solidariedade, não só a palavra, mas a ação. A inclusão de todos, sem racismo, sem protecionismo, sem exclusão social, qualquer tipo de exclusão. Todos são vistos como um ser divino em processo de aprendizado. A pacificação e outras coisas mais. Essa é a geratriz. Isso não é utopia, isso é a geratriz que vai ser formada. E aí o sistema educacional sai como? Daí, o ser, a preocupação do ser. Esse é o processo da geratriz que nós queremos mostrar dos humanos. Mas eu vou convidar vocês ainda para dar uma olhada nessa tabela que compara o mundo de sobreviventes e de humanos, que eu disse que ia mostrar lá no segundo vídeo. Vamos dar uma olhadinha aí agora para ver que diferença tem. Olha só essa tabela. Então, passando rapidamente, visão de mundo de sobreviventes e visão de mundo de humanos. Então, o primeiro item, informado pela narrativa da exclusão e separatividade. Informada pela narrativa da inclusão. Análise, síntese. Então, a preocupação com a sintetização das coisas, no sentido de uma compreensão mais transcendente. Reducionismo, holismo. Então você não trata, por exemplo, lá no nosso vídeo de doenças a gente fala disso, você não trata dos sintomas, dos órgãos, também trata, mas você trata holisticamente. Lá 450 mil anos antes de Cristo, Sócrates, os gregos já falavam, né? Hipócrates já falavam. Holismo, a preocupação com um todo. Fronteiras estreitas, extensão das fronteiras, rompimento das fronteiras, Estado, país, pátria, tudo isso vai desaparecendo, né? É um cidadão cósmico, um cidadão cósmico. Dualismo e pluralismo, né? Não mais dualismo, mas um olhar plural, um olhar como um todo. Interesse pessoal não é mais a tônica, os sistemas políticos, sistemas econômicos, todo o processo será gerado em cima de um interesse coletivo. Coletivo. Entre aspas, eu não estou falando aqui de comunismo, fecha aspas, faço questão de dizer isso, né? Eu primeiro, o egoísmo, o orgulho, eu e todos, humildade e altruísmo. Sobrevivência e violência, não é sobrevivência mais, é vida. No mundo de humanos a preocupação é com vida, inclusão e harmonização. Instintos, emoções e hábitos é a tônica do mundo sobrevivente. No mundo de humanos é o dever e o prazer. Primeiro o dever, depois o prazer. Que prazer? O prazer do dever cumprido, de se sentir útil, de se sentir valorizado, de valorizar, de se autovalorizar. Regidos pela necessidade do ter e do parecer. Regidos pela necessidade de evolução.
progresso contínuo. Então essa é a comparação que nós podemos ver. E aí a gente fala, ok, mas qual seria uma base educacional no mundo de humanos? Como é que seriam os temas abordados? Nós não vamos discutir as questões técnicas profissionais aqui, que está fora do contexto. Nós vamos discutir as questões filosóficas. O que é que uma educação filosófica de um mundo de humanos teria que ter como base principal? De novo, eu vou mostrar a tela para vocês. Vamos dar uma olhada? Primeiro, compreender o que é um ser humano, sua constituição físico, psíquica e espiritual. Essa não é a coisa mais básica que nós podemos pensar na vida? Um ser humano precisa compreender o que ele é. O que é um ser humano? A gente não sabe, a gente não imagina, a gente não faz esse tipo de questionamento. Então essa é uma coisa que se deveria ensinar nas escolas, para as crianças, para os jovens. Aprender que cada faixa etária apresenta um aprendizado diferenciado e aprender a viver em cada faixa. Tirar da faixa etária que está o máximo que ela tem para contribuir com a humanidade. E não viver de futilidades, de fantasias, né? Eu já tenho uma idade, quero ser jovem. Gente, isso é coisa de sobrevivente, de humanos não tem isso. Cada um vai ter a sua contribuição, a sua alegria, a sua felicidade na faixa etária que está. Estar preparado para deixar o mundo sem medos, compreender o invisível. Preparar as pessoas, e serão preparadas de uma forma simples, coisa que não existe no mundo dos sobreviventes. Preparar as pessoas para a vida, porque não a morte. Porque a morte é a vida, é a coroação da vida para outra dimensão. Então, preparar as pessoas para isso de uma forma que não tenham medo no mundo. Reconhecer o que é inteligência. O que é inteligência? A gente não sabe. Tudo que a gente ouve de inteligência não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com intelecto, tem a ver com esperteza, tem a ver com raciocínio. Inteligência é algo muito maior, muito mais transcendente. Conhecer o que é inteligência. Então agora nós vamos falar da autoeducação. Quando um ser já é humano, ou está no caminho, né? Não é mais um sobrevivente, ele não fica muito dependente das instituições, dependente de um governo, de uma política, porque ele sabe que a geratriz da sociedade em que ele vive é de cada um. E os políticos, as instituições, tudo é fruto da geratriz, é fruto da ordem, né? Da ordem, não mais do caos ou da desordem de um mundo de sobrevivente, porque a geratriz produz bons frutos, boas pessoas, humanos, produz humanos. Então a história que nós vamos contar aqui é a história da mitologia grega clássica, Teseu e o Minotauro. E o que isso tem a ver? Isso é para fechar o nosso estudo de educação. O que isso tem a ver com a educação? Vamos entender. Primeiro precisamos entender uma coisa. A mitologia grega clássica, quando você olha um mito como esse ou como outros, né, que existem, você sempre tem que olhar como todos os coadjuvantes da história é o próprio ser, é um ser só. Isso muda muito a nossa percepção da mitologia. Então vamos entender aqui a história de Teseu e o Minotauro. Teseu era um príncipe, um guerreiro, né? E ele estava muito incomodado, porque onde ele estava, sempre era levado jovens para ser sacrificados no labirinto do Minotauro, num outro reino, porque era uma dívida. E Teseu se revoltou um dia com aquilo e falou, não vai acontecer mais isso. Eu vou junto com esses jovens até lá e eu vou matar esse Minotauro. Vou acabar com isso, vou acabar com essa história. E Teseu foi. Teseu foi, né, para essa outra cidade, para esse outro local, para combater o Minotauro, né, o Minotauro. Muito bem, Teseu chegando lá nesse reino, ele conheceu uma princesa que era muito bela, Ariadne. E essa princesa se apaixonou por Teseu. E chegou a ele numa confidência e disse assim, Teseu, para você entrar no labirinto e combater o Minotauro, você precisa de duas coisas. A primeira é que você precisa de uma clave, uma arma especial. E a segunda é que você precisa desse fio, o fio de Ariadne. E ele perguntou, mas por quê? Muito simples. Você só consegue matar o Minotauro, a besta, a fera, com essa clava. E mostrou a clava para ele.
Só que quando você entra no labirinto, mesmo que você consiga matar a besta, você não consegue mais sair. É um labirinto, você se perde. O fio vai te conduzir à entrada e vai conduzir à saída. E assim, Teseu se encaminhou para o labirinto com a clava e com o fio de Ariadne, né? E foi, e finalmente Teseu, depois de muita estratégia, de muita perseguição, conseguiu matar o Minotauro, e Teseu conseguiu sair do labirinto, porque afinal o fio o conduziu para entrar e o conduziu para sair. E a história continua, mas a gente só interessa por esse pedaço. Esse é o ponto central da história que interessa para nós no aspecto educacional. Vamos analisar agora, muito interessante, vamos analisar todas as figuras e perceber que todas as figuras têm muito a ver com a nossa psique, com a nossa alma, com o nosso corpo físico, com as nossas potencialidades. Então, analisando cada figura da história, cada parte, cada peça da história, vamos começar com Teseu. Então, olha aí na tela. Quem era o Teseu? O Teseu representa o guerreiro, ou seja, todos nós somos ele, o Teseu, que mais cedo ou mais tarde nos defrontaremos com a nossa escada evolutiva e a necessidade de nos enfrentarmos, de enfrentar o nosso lado animal, sombrio, nossas sombras de vidas passadas e mesmo de nossos instintos, paixões, desejos e vícios. Então, o que significa esse guerreiro Teseu? É a representação de todos nós que está acordando, está começando a despertar e percebe que existe uma vida maior, uma vida importante, o humano despertando, o ser sobrevivente despertando para uma outra escada de crescimento, que é o humano. Então ele percebe, opa, tem muita coisa para aprender e para evoluir. Então ele se prepara para a luta. E ele sabe que a luta não vai ser fácil, que ele vai enfrentar algumas coisas. Então, no começo da história, o que aparece depois? O Labri. O que é o Labri? O Labri é a clava, o Labri é a arma que Ariadne entrega para Teseu e diz: somente com essa arma você poderá vencer o Minotauro. E o que representa o Labri? Bom, o Labri representa o que é mais fundamental no ser humano. E para a gente entender, nós teríamos que voltar e olhar um outro vídeo que nós temos de saúde e doença. Lá no vídeo Saúde e Doença, que são 4 vídeos, tem um que fala sobre os 3 tesouros e os 3 construtores. Se você não viu, vale a pena. Mas resumindo aqui, nós vamos dizer o seguinte: se você olhar a próxima figura, você vai ver que os 3 tesouros do ser humano, representados por 3 mundos. Qual é o mundo? O mundo da fisicalidade, essa vida aqui, né? O mundo espiritual, que é o mundo espiritual, a vida espiritual e o espírito que nós temos dentro de nós, ou o nosso espírito, ou eu espírito, quer dizer, minha vida espiritual, e a psique. Então vocês vão perceber aí que tem a fisicalidade, o espiritual e a psique no meio. Por que a psique está no meio? A mente, os pensamentos, os desejos, tudo isso, por que está no meio? Porque é ela que faz a ligação com o mundo de cima com o mundo de baixo, né? Vamos falar assim, né? O mundo espiritual, o mundo da espiritualidade, o mundo do divino com o mundo mundano, o mundo físico. Ela que faz a ligação. E dependendo de como ela faz essa ligação, a coisa funciona ou não funciona. Muito bem. Se nós olharmos a figura, nós vamos ver que a psique, quando ela está interagindo com os 2 mundos, ela se torna um desenho diferente, como se fosse um círculo com 2 cavas. E essas 2 cavas formam exatamente, quando vocês olham do lado, o quê? O Labri. Olha que interessante o simbolismo. O simbolismo do Labri é exatamente uma arma que corta dos 2 lados. E por que ela corta dos 2 lados? Porque quando você vai se defrontar com o labirinto e com o Minotauro, e nós vamos entender o que é o labirinto e o Minotauro, você precisa olhar para o espiritual, para o seu interior, para o seu íntimo, identificar as dificuldades, identificar as sombras, trabalhar com isso, mas você precisa olhar para o externo, para o corpo, para o mundo e também trabalhar com isso. Esse é o símbolo do Labri, a psique. Então, esse é o combate que começa com essa arma. Depois você tem o Minotauro. O Minotauro é a besta, é o animal que eu preciso matar.
Que animal é esse? É você. É você mesmo. E o que representa um ser que tem um corpo humano e uma cabeça de animal medonho, uma besta fera? Representa você, sobrevivente, que parece humano, mas tem emoções, instintos, violência, tudo de um animal, que você herdou de todo o processo reencarnatório em vidas animalescas, em vidas de instintos, em vidas de paixões, tudo isso que nós já falamos tanto nos nossos vídeos de sobreviventes quase humanos, é a representação do ser em evolução. Você precisa combater este ser animalesco que está dentro de você. E como é que você faz isso? Você faz isso com Labri, que é aquele que olha para o divino que está dentro de você e olha para a besta, para o animal que está dentro de você. E através desse Labri, ou dessa arma que olha para os dois lados, você vai aprender a dominar um e valorizar o outro, e seguir uma escala evolutiva. Mas tem mais. Tem o fio de Ariadne. O que representa o fio de Ariadne? Esse fio que te leva para dentro do labirinto e te tira do labirinto. A consciência. O fio de Ariadne é a consciência. O que significa isso? É estar consciente. Coisa também difícil no mundo de sobrevivente. Eu já disse isso em outros vídeos, 95% do tempo do mundo de sobreviventes nós somos inconscientes. Nós fazemos coisas por hábitos, instintivamente. E a gente não ascende, a gente não cresce, a gente não evolui por hábitos. A gente não evolui automaticamente, não existe isso. Isso é coisa daqui de baixo, do mundo da fisicalidade e bem no nível mais baixo. Para você evoluir, para você entrar na sua mente, no seu labirinto, aprender a vencer as animalidades que está dentro de você, você tem que estar consciente, consciente da vida, consciente dos seus pensamentos, consciente das suas emoções, consciente das suas fraquezas e consciente da sua potencialidade. Só entre no labirinto quem estiver consciente, senão não entra, porque se perde. Porque o fio de Ariadne é a consciência desperta. Se você não tem a consciência desperta, você não entra no labirinto, porque você se perde. E afinal, o labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é a tua mente. Né? É a tua mente, essa confusão. E quem criou esse labirinto? Você. Com o quê? Com as ilusões. As ilusões da vida, a sua animalidade, tudo isso que a gente vê no mundo é um labirinto. A gente se perde, a todo instante a gente se perde, confusos, doentes, deprimido, sabe? É um desejo de algo que não existe, que não acontece. Por quê? Porque nós estamos perdidos no mundo da ilusão. E para entrar no labirinto, você tem que estar consciente, porque senão o labirinto é ilusão. Ele vai te prendendo em determinados locais que não tem saída. Assim é o jogo do labirinto, assim é o jogo da tua mente. Então essa história, ela tem as figuras, né? O Labri, Ariadne, o fio de Ariadne, o Minotauro e o labirinto. Então tudo isso, e o Teseu, tudo isso é uma coisa só. Tudo isso no final é você. Você se defrontando um dia com a sua escada evolutiva. E que dia será esse? Aí eu lembro de um pensamento de um sul-americano, não me lembro o nome, porque ele diz assim: um dia, inexoravelmente, em algum lugar, em algum tempo, você há de se encontrar consigo mesmo. E essa será a melhor ou a pior das tuas horas. Então esse é o processo educacional que nós vamos nos defrontar brevemente quando a gente estiver subindo a escada de humanos ou querermos subir a escada de humanos. E eu falei para vocês que vocês deveriam ver o vídeo, né? Escolarizando o Mundo, que é um vídeo longo, mas extremamente instrutivo, um pouco triste, mas eu falei que tinha um segundo vídeo. Um segundo vídeo que também é longo, mas que é uma esperança. E olha que interessante, é uma esperança sobre educação. A gente vê falar sobre educação na Islândia, na Noruega, e realmente são exemplos. Mas no Brasil também tem coisas interessantíssimas. Eu sugiro a vocês olharem esse vídeo. Quando sinto que já sei. Esse é o nome, vai no YouTube e escreve. Quando sinto que já sei. E veja quantas coisas maravilhosas existem, quantas sementes, quantos luminares existem no nosso mundo desejosos
de promover uma verdadeira educação nesse mundo. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado das informações que nós trouxemos aqui sobre educação. Aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre virtudes, sentimentos e vibração. Muita paz.